Paz do Senhor, irmãos, eu sou a Adriene, aqui da PIB de Fernandópolis, nesse mês tão especial, no qual nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre o personagem bíblico que se encontra lá no livro de Esther, a Rainha Vasti. É importante a gente entender que o Império Persa, ele era o império mais poderoso daquela época, e essa festa, essa celebração nada mais era do que uma oportunidade do rei exibir todas as suas conquistas, o seu poder, a sua majestade, as suas riquezas. E dentre esses itens estavam desde os escravos vindo dos povos conquistados, até mesmo tapeçaria, ouro, prata, todo tipo de objetos de riqueza. É muito importante a gente também entender que não era uma festa comum nos nossos moldes, era uma festa aí que já perdurava por 180 dias, aproximadamente 6 meses, e dentro de um contexto de um povo pagão. Então, certamente era uma celebração com muitos excessos de comida, danças extravagantes, música alta, muita bebida, enfim, orgias, um ambiente de muita luxúria, um ambiente de devassidão, e onde muita coisa também poderia dar errado. A Bíblia vai dizer que, estando o rei embriagado, ele ordena que mais um item das suas conquistas, das suas riquezas, sejam exibidas, a própria rainha. A gente conhece a história, sabe que a Rainha Vasti se nega a essa ordem, e como mulher talvez eu entenda que a rainha possa ter se sentido objetivada, como esposa ela pode ter se sentido envergonhada, humilhada, enfim, até porque, como eu disse, era um ambiente que já estava permeado de luxúria, de devassidão, aqueles homens e mulheres embriagados, e lá estavam desde do menor do povo ao maior dos príncipes, e ela se viu, talvez, colocada ali na mesma prateleira dos outros itens. Bom, a gente sabe que ela foi destituída do seu cargo, dando espaço para a rainha Esther. Mas, talvez nos nossos dias, a atitude de Vasti poderia até ser celebrada como uma atitude de coragem de uma mulher frente aos excessos do seu marido, aos abusos de um rei vaidoso e egocêntrico. Mas por que a atitude de Vasti não pode ser tomada como um exemplo para nós? Em primeiro lugar, porque ela fere um princípio muito claro da palavra de Deus. Lá em Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus e que aquele que resiste a uma autoridade resiste ao próprio Deus. A não ser que essa autoridade esteja nos impondo uma quebra de princípio direto da palavra de Deus, por mais que ela esteja nos humilhando e até mesmo nos injustiçando, nós devemos nos submeter, porque essa é a orientação que nós temos do Senhor. O segundo ponto é que ela exerce a sua justiça própria. E o que é a justiça própria, senão a pretensão do homem de se sentar no lugar de Deus, que é perfeito, para julgar as suas próprias causas? Lá em Romanos 12:19, existe uma orientação clara para nós: não vos vingueis a vós mesmos, não deis lugar à ira, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Nós não temos competência para exercer a justiça de uma maneira perfeita. Para exemplificar isso, eu queria fazer uma analogia. Imagina que alguém te dá um tapa na face, você decide retribuir praticando a sua justiça própria e você devolve esse tapa. Será que esse tapa vai ser na mesma intensidade, na mesma velocidade, na mesma angulação? Certamente não. Isso nos mostra que nós não temos competência, nós não somos perfeitos, e por isso nós não temos o direito de exercer a justiça, porque ao praticar a justiça própria nós seremos injustos. Como a Bíblia diz, não há um justo sequer, senão o Senhor Jesus. Todos nós somos impuros e a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Então a justiça própria ela se apresenta nas nossas vidas de uma maneira muito sutil. Muitas vezes é aquela resposta à altura que nós queremos dar, é o troco a uma ofensa quando nós temos oportunidade. Mas se nós verdadeiramente queremos ver a mão de Deus operando nas nossas causas e viver a boa, perfeita e agradável vontade dele, nós vamos precisar identificar esse comportamento, nos arrepender e rejeitar toda a justiça que provém do nosso próprio ego, do nosso próprio eu, para abrir espaço para uma justiça excelente e perfeita, que é a justiça do nosso Pai. E para deixar um exemplo maior de submissão
que nós temos, que é do nosso próprio Mestre Jesus, eu queria ler o texto que está lá em Filipenses 2, que diz assim: de sorte que haja em vós, que haja em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo um nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Então, que nós possamos seguir o exemplo do nosso Mestre e viver não a justiça própria, mas a justiça que vem do alto, a justiça que vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe.